Boa tarde a todos e a paz do Senhor. Bonsoir à tous et la paix du Seigneur. Nós estamos diretamente de Bruxelas, Bélgica, Nous sommes en direct depuis Bruxelles, en Belgique, para mais culto de louvor e adoração a Cristo. pour encore un culte de louange et d'adoration au Christ. E gostaríamos de convidar você a participar conosco deste grande culto de adoração ao Senhor. Et nous aimerions t'inviter à participer avec nous de ce grand culte d'adoration au Seigneur. Permaneça até o final, que eu tenho certeza que Deus tem uma palavra de vitória para a sua vida. Reste jusqu'à la fin car je suis sûre que Dieu a une parole de victoire pour ta vie. Essa igreja se chama Tabernáculo Nova Aliança. Le nom de cette église est Tabernacle Nouvelle Alliance. Você é bem-vindo para adorar Cristo junto conosco. Et tu es le bienvenu pour adorer au Christ avec nous. Nós vamos orar e na sequência vamos adorar Deus com o nosso ministério de louvor. Nous allons prier et par la suite nous allons adorer à Dieu avec notre ministère de louange. Pai, no nome de Jesus, Père, dans le nom de Jésus, receba o nosso louvor e adoração essa tarde. s'il te plaît, reçois notre louange et notre adoration ce soir. Abençoe cada uma das pessoas que estão online conosco. Bénis chacune des personnes qui sont en ligne avec nous. E aquelas que possivelmente vão, Senhor, assistir esse culto depois. Et celles qui regarderont ce culte par la suite. Que as tuas mãos poderosas possam alcançar e abençoar cada uma dessas vidas. Que tes puissantes mains puissent atteindre et bénir chacune de ces vies. Em nome de Jesus. Dans le nom de Jésus. Vamos adorar a Jesus com muita alegria essa tarde. Nous allons adorer à Jésus avec beaucoup de joie ce soir. Amém. Cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor. Amen. Nous saluons l'Église avec la paix du Seigneur. Convide o Espírito Santo. Invite le Saint-Esprit. Diga para o Senhor: Senhor, eis-me aqui. Dis au Seigneur, je suis ici. Recebe o meu louvor e a minha adoração. Reçois mon louange et mon adoration. Amém, Jesus. Lumière du monde venue dans l'obscurité. J'ouvre les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Lumière du monde venue dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi. Et me
louvado seja o teu santo nome, Deus. Recebe, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração. Reçois, Seigneur, notre louange, notre adoration, Tu mon és Père. bem-vindo, Senhor, neste lugar. Tu es bienvenu ici. Você pode dizer, Senhor, Tu és bem-vindo. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, tu es bienvenu? Recebe, Senhor, o meu coração, o meu louvor. Reçois, Seigneur, mon cœur, mon louange, A minha adoração, Senhor. mon adoration, Minha Seigneur, oferta, Senhor. en offrande, Em gratidão en gratitude por tudo que o Senhor tem feito. pour tout ce que tu as fait. Se o sol se pôr e noite chegar, tu és meu abrigo. Se tempestade me alcançar, tu és quem me guia. Se o mar me submergir, a tua mão me traz a tona pra respirar e me faz andar sobre as águas.
l'adoration. Nós te adoramos. Nous t'adorons. E essa música me faz me lembrar Cette musique me rappelle quando Pedro estava no barco, se afundando no barco. quand Pierre était en train de se noyer dans le E bateau. Jesus, Avec Jésus, vendo seu aflito, en le voyant affligé, ele estendeu a sua mão il lui a donné sa main para salvar, pour le sauver, para tirar do perigo. pour l'enlever du danger. E isso também me faz me lembrar. Et ça me rappelle aussi Quando Pedro e João entravam no templo quand Pierre et Jean entraient dans le temple. e tinha coxo na porta do templo. Et il y avait un malade devant le temple. E talvez Pedro tenha lembrado, meu Deus, aconteceu o mesmo comigo, eu estava caído, Peut-être eu tu estava deitado, te dis, j'étais couché, j'étais par terre. e a sua mão me levantou, Et sa main m'a relevé. e a sua mão me restaurou. Você que está em casa, levanta a sua mão, Et sa main m'a restauré. Toi qui es chez toi, lève ta main. levanta do sofá, levanta da cadeira e fala, meu Deus, Lève-toi du canapé, lève-toi de la chaise et dis, mon Dieu, a tua misericórdia me salvou, ta miséricorde m'a sauvé. o teu amor me libertou. Ton amour m'a libéré. E Pedro se lembrando disso, Et Pierre, on se rappelait comme ça. Il a dit, ele estendeu a sua mão para o coxo il lui a donné sa main à l'handicapé. e falou, eu não tenho ouro e nem prata, Il a dit, je n'ai pas d'or ni d'œufs, mas o que eu tenho eu te dou. mais ce que j'ai, je te donne. Levanta-te Lève-toi e anda. et marche. E é isso, Et c'est quando ça. menos nós esperamos, Quand nous attendons le moins, a mão de Deus vem nos socorrer, la main de Dieu nous relève. a mão de Deus vem nos libertar. La main de Dieu vient nous libérer. Você que está aflito, Toi qui es essa affligé, semana, esse mês, cette semaine, ce mois, não se preocupe, ne t'inquiète pas, que a mão de Deus car la main de Dieu vai te levantar. va te lever. Creia, Crois, levanta sua mão, lève tes mains, adore o Senhor. adore le Seigneur. Le pasteur Aureliano, ele vai nessa tarde nos ministrar a palavra de Deus. qui va ce soir nous ministrer la parole de Dieu. Então permaneça ouvindo, porque eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para abençoar a sua vida essa tarde. Alors continue à écouter car je suis sûre que Dieu a une parole pour bénir ta vie ce soir. Quero saudar a todos com a paz do Senhor, amém? J'aimerais vous saluer avec la paix du Seigneur, amen. Quero te desejar uma boa tarde para você que está em casa. J'aimerais déjà te souhaiter une bonne soirée à toi qui es chez toi. Que a paz do Senhor ela esteja no seu lar. Que la paix du Seigneur soit chez toi.
Tem uma palavra de Deus para ministrar ao seu coração nesta tarde. J'ai une parole de la part de Dieu pour ministrer à ton cœur ce soir. O tema ele já foi abordado, Le thème a déjà été... on a déjà parlé un peu du thème, ele já foi enviado nas redes sociais car il a été envoyé sur les réseaux sociaux. e se encontra em Romanos capítulo 12, o verso 12. Et il se trouve en Romains chapitre 12, verset 12. Assim está escrito: alegrai-vos na esperança, sendo pacientes na tribulação, perseverai na oração. Soyez joyeux à cause de votre espérance, soyez patients dans la détresse, priez avec fidélité. Amém? Amen. Coloque a mão no seu coração. Mets ta main sur ton cœur, Pai querido, cher Père. muito obrigado pela sua palavra. Merci beaucoup pour ta parole. Que eu possa ser um instrumento de Ti, ó Pai, Que je puisse être ton instrument, Père, para ministrar aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. pour ministrer ce que tu as pour nous ce soir. Em nome de Jesus Cristo. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Como eu disse, eu tenho uma palavra de Deus para ministrar ao seu coração. Comme je l'ai dit, j'ai une parole de la part de Dieu à ministrer à ton cœur. O apóstolo Paulo, ao escrever essa carta aos Romanos, L'apôtre Paul, lorsqu'il écrivait cette carte aux Romains, ele diz nesse versículo: alegres na esperança, il dit dans ce verset, réjouissez-vous dans l'espérance. pacientes na tribulação, Soyez patients durant les batailles perseverantes na oração. et persévérez dans votre prière. E nada melhor do que o apóstolo Paulo para falar este versículo. Et il n'y a rien de mieux que l'apôtre Paul pour dire ce verset-là. O apóstolo Paulo, a quem tinha currículo extraordinário, L'apôtre Paul qui avait un CV déjà très extraordinaire, depois que ele aceita Cristo, après qu'il eut accepté à Christ, homem que foi provado na tribulação, un homme qui a été éprouvé par la détresse, mas homem que era alegre mesmo nas tribulações, mais un homme qui restait heureux même durant les tribulations. pois nele havia uma esperança. Car en lui existait un espoir. Nele ele orava, Lui, il priait, ele buscava o Senhor. il cherchait le Seigneur. Então eu gosto muito do apóstolo Paulo, Alors j'aime beaucoup parler de l'apôtre Paul, porque foi homem a qual imitou o nosso Senhor Jesus Cristo. parce que ce fut un homme qui a beaucoup imité notre Seigneur Homem Jésus-Christ, a qual nos aconselha a ser imitadores dele, et un homme qui nous porte conseil d'être des imitateurs, porque ele era imitador de Cristo. car lui-même l'était. Então homem que foi provado, Alors, une année qui a été remplie d'épreuves, que passou por grandes provas. un homme qui est passé par beaucoup d'épreuves. Então ele conhecia do que ele estava falando aos romanos. Alors il était conscient et il savait de quoi il parlait aux Romains. Ele sabia do que nós, os seres humanos, iriam passar. Il savait par quoi nous, les êtres humains, passerions. Por isso ele diz: vocês têm que ser alegres na esperança, Et c'est pour ça qu'il dit, vous devez vous réjouir dans l'espoir. pacientes na tribulação, Vous devez être patient dans la détresse. pois nós não estaríamos isentos da tribulação. Parce que nous n'allions pas être... Nous allions avoir de la détresse. E precisaríamos ser perseverantes na oração. Et pour ça, nous devrions persévérer dans notre prière. Pois o próprio Cristo, no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 16, verso 33, Parce que le propre Christ, dans l'évangile selon Jean, chapitre 16, verset 36, ele diz: tem de bom ânimo. il dit, restez heureux. No mundo tereis aflições, Parce que dans le monde, vous passerez par des mas tem de détresses. bom ânimo. Mais restez Tem de heureux. Oui. Fique alegre, seja feliz, Maintenez-vous joyeux et heureux, pois eu venci o mundo. car j'ai pu vaincre le O monde. nosso Senhor Jesus Cristo, ele já venceu o mundo. Notre Seigneur Jésus-Christ a déjà vaincu le monde. Nós precisamos ter bom ânimo, Mais nous devons rester heureux. mesmo em meio às tribulações, Même durant les tribulations, mesmo em meio às tempestades, même durant les différentes tempêtes, mesmo se acontecer como foi cantado aqui com este hino, mesmo se o mar nos submergir, même si les choses se produisent comme dans cette chanson, ça a été chanté, même si la mer me submerge. lembre-se que nós teremos Deus Souvenons-nous que nous avons un Dieu para estender as suas mãos ao nosso favor qui nous tend ses mains à notre faveur e nos tirar de onde seja aquilo que nós estivermos passando. et qui nous enlève de là où nous passons. Então, como tema dessa mensagem, Alors pour thème de ce message, esse versículo de Romanos, ce verset de Romains, eu quero falar sobre alegres na esperança. j'aimerais parler de joyeux dans l'espoir. Esperança vem de esperar.
l'espérance vient de attendre. E o que é que nós cristãos temos esperado? Et qu'est-ce que nous, les chrétiens, nous attendons? Ou em quem é a nossa esperança? Ou plutôt, qui est notre espoir? O profeta Jeremias, no capítulo 17, Le prophète Jérémie, dans le chapitre 17, no versículo 7 e o versículo 8, dans le verset 7 et 8, ele diz assim: il dit ainsi: Bendito o homem que confia no Senhor Béni soit l'homme qui a confiance dans le Seigneur e cuja sua esperança é o Senhor. et dont l'espoir est le Seigneur. Ou seja, feliz o homem que confia no Senhor. Ou soit, heureux est l'homme qui a confiance dans le E Seigneur. no Senhor está a sua esperança. Et son espérance se trouve dans le Seigneur. Ou seja, esperança fala de felicidade. Alors l'espoir est lié à la joie. Por isso o apóstolo Paulo ele fala alegres na esperança. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit heureux dans l'espérance. Ele diz no versículo 8: é como a árvore plantada junto às águas, que para o ribeiro estende as suas raízes. Il dit dans le verset 8 que c'est comme un arbre qui est planté près des eaux, car vers la rivière se tendent ses racines. E não receia quando vem o calor, Et il ne se sèche pas lorsque la chaleur vient, mas a sua folha estará sempre verde. mais ses feuilles seront toujours vertes. E no ano de sequidão não se fadiga, Et dans l'année de sécheresse, elle ne sera pas fatiguée. nem deixa de dar o seu fruto. Et elle ne laissera jamais de donner ses fruits. Aqui o profeta Jeremias, Ici, le prophète Jérémie, ele estava dizendo: bendito ou feliz o homem il était en train de dire béni ou heureux l'homme que confia, que coloca a sua confiança no Senhor, qui confie et qui met sa confiance dans le Seigneur, que coloca a sua esperança no Senhor. qui met son espoir dans le Seigneur. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros. Car il sera comme un arbre qui est planté près de la rivière. Nós somos comparados a uma árvore que é plantada junto a ribeiros. Nous sommes comparés à des arbres plantés près des rivières. E quando fala de ribeiros, Et lorsque nous parlons de rivières, quando fala de rios, quand on parle de grandes rivières, o que me vem à mente é o nosso Senhor Jesus Cristo sendo um manancial de rios nas nossas vidas. ce qui me vient en tête, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui nous donne les rivières dans Ou nos seja, vies. aquele homem, Ou soit cet homme, ou o homem que coloca a sua confiança, a sua esperança no Senhor, ou plutôt l'homme qui met sa confiance, son espoir dans le Seigneur, será como uma árvore plantada a ribeiros, será como um homem plantado ao lado do próprio Senhor Jesus il Cristo. sera comme un arbre planté près de la rivière ou un homme près du Seigneur Que Jésus-Christ. mesmo que venha o calor, Et même si la chaleur vient, que mesmo que venha as tempestades, même si les tempêtes viennent, as suas folhas não murcham, son feuillage ne va pas as tomber, suas folhas continuam verdes, son feuillage va continuer vert, porque as suas raízes estão ligadas ao ribeiro, parce que ses racines sont liées à la rivière, porque as suas raízes elas se alimentam do ribeiro. parce que ses racines s'alimentent de la rivière. Então nós precisamos estar ligados no Senhor. Alors nous devons être liés au Nós Seigneur. precisamos depositar a nossa esperança ao Senhor. Nous devons déposer notre espoir dans le Seigneur. Mas é como o profeta Jeremias diz: Mais c'est comme le prophète Jérémie le dit, confiar no Senhor, nous devons avoir confiance dans le Seigneur. mesmo em meio às tribulações que estamos vivendo, Même parmi les tempêtes que nous vivons, mesmo em meio a essa pandemia que o mundo está passando. même parmi cette pandémie par laquelle le monde passe. Sei que muitas pessoas têm chorado, Je sais que beaucoup de personnes pleurent, muitas pessoas têm sofrido, beaucoup de personnes souffrent, muitas pessoas estão passando por dias difíceis nas suas casas. beaucoup de personnes passent par des jours difficiles dans leur maison. Mas nós precisamos ainda ter esperança. Mais nous devons garder espoir. Nós ainda precisamos confiar no Senhor. Nous devons continuer à avoir confiance en le Seigneur. Porque aquele que confia no Senhor terá dias alegres, Parce que celui qui a confiance en le Seigneur aura des jours heureux. terão dias felizes. Il aura des jours de joie. Diz a palavra que choro pode durar uma noite, La parole nous dit que le pleur peut durer une nuit. mas a alegria ela vem pela manhã. Mais la joie, elle vient dès le Mas matin. a alegria vem pela manhã para aqueles que confiam no Senhor, La joie, elle vient dès le matin pour ceux qui ont confiance dans le para Seigneur. aqueles que têm a sua esperança no Senhor. Pour ceux qui ont leur espoir dans le Então Seigneur. nós também precisamos fazer como o salmista diz em Salmo 28. Alors nous devons aussi faire comme le psalmiste dit dans le psaume 28. No Salmo 28, versículo 7, o salmista Davi ele diz o seguinte: Dans le psaume 28, verset 7, le psalmiste David nous dit: o Senhor é a minha força e o meu escudo. Le Seigneur est ma force et mon bouclier. Nele esperou o meu coração En lui a attendu mon cœur e foi socorrido. et il a été secouru.
Assim o meu coração salta de prazer, et ainsi mon cœur saute de joie. e com meu canto louvarei. Et comme je chante, je louerai. Ou seja, ele estava dizendo: o Senhor é a minha força e o meu escudo. Ou soit, il disait que le Seigneur est sa force et son bouclier. Nele o meu coração teve esperança, En lui, son cœur a eu de l'espoir. e foi socorrido o meu coração. Et son cœur a été secouru. E quando ele foi socorrido, ele disse que o seu coração saltou de alegria. Et lorsque son cœur fut secouru, il dit que son cœur a sauté de joie. E da sua boca saiu um louvor ao Senhor, Et de sa bouche a quitté un louange au Seigneur. porque ele fez do Senhor Car il a fait du Seigneur a sua força, ses forces, o seu escudo, son e bouclier. nele ele depositou a sua esperança. Et en lui, il a déposé tout son espoir. E quando ele depositou nele a sua esperança, ele foi socorrido. Et lorsqu'il a déposé en lui son espoir, il a été secouru. Assim seremos nós quando nós depositarmos a nossa confiança no Senhor, Et c'est ainsi que nous serons aussi lorsque nous déposerons notre confiance en le Seigneur. fazer do Senhor o nosso escudo, Et que nous ferons du Seigneur notre bouclier. fazer da sua palavra a nossa espada. Que nous ferons de sa parole notre épée. Assim nós seremos socorridos. Et ainsi nous serons secourus. Assim nós poderemos vencer as batalhas, as adversidades. Ainsi nous pourrons vaincre les batailles et les adversités. E iremos fazer como salmista. Et nous ferons comme le psalmiste. Iremos dançar. Nous allons danser. E iremos nos alegrar. Et nous allons nous réjouir. E da nossa boca sairá louvores ao Senhor. Et de notre bouche quittera des louanges au Seigneur. Vai chegar momentos de nós louvarmos ao Senhor. Il y a des moments où nous louerons au Seigneur et ils vont arriver. Esta palavra é uma palavra de Deus para o seu coração. Cette parole, c'est une parole de la part de Dieu pour ton cœur. Vai chegar momentos alegres nas nossas vidas. Des moments heureux arriveront dans A notre nossa vie. esperança é no Senhor. Car notre espoir, il doit être dans le Nós Seigneur. precisamos confiar no Senhor. Nous devons avoir confiance dans le Se Seigneur. nós esperamos aquilo que nós vemos, isso não é esperança. Si nous espérons que ce que nous voyons, cela n'est pas de l'espoir. Pois a nossa maior esperança, ou a maior esperança do cristão, Parce que notre plus grand espoir, ou plutôt le plus grand espoir du chrétien, é a salvação. c'est le salut. Diz em Romanos 8, versículo 24. En Romains chapitre 8, verset 24, O apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Romanos, l'apôtre Paul, lorsqu'il écrivait aux Romains, ele diz que a salvação é o objeto de esperança do cristão. il dit que le salut est l'objet d'espérance du chrétien. Ou seja, se nós víssemos a esperança, se nós víssemos a salvação, Ou soit, si nous puissions voir le salut, isso não seria uma esperança. cela ne serait plus un Mas espoir. como nós não vemos, Mais comme nous ne pouvons pas le voir, porque isso vem através de uma fé. parce que cela vient à travers la foi. Em Hebreus capítulo 1, o capítulo 11, versículo 1, En Hébreux chapitre 11, le premier verset, diz que a fé il est écrit que la foi é o firme fundamento das coisas que nós não vemos est la sûreté des choses que nous ne pouvons pas voir. e a certeza das coisas que nós esperamos. Et la certitude des choses que nous attendons. Ou seja, isso é esperança. Ou soit, ça c'est A l'espoir. salvação é o maior objeto Le salut est le plus grand objet de esperança. d'espoir. Nós precisamos Et nous devons ter esperança avoir de l'espoir. que dias melhores virão para as nossas Nous vidas. devons espérer que de meilleurs jours arriveront pour nos Que vies. dias melhores virão para o mundo. Que de meilleurs jours arriveront pour le Que monde. dias melhores virão para a Bélgica. Que de meilleurs jours viendront pour la Que Belgique. dias melhores virão para o Brasil. Que de meilleurs jours viendront pour le Que dias Brésil. melhores virão para a Europa. Que de meilleurs jours arriveront pour Que dias l'Europe. melhores virão para o mundo inteiro. Que de meilleurs jours arriveront pour Porque le a monde nossa entier. esperança ela está depositada no nosso Senhor Jesus Car notre Cristo. espoir, il est déposé dans notre Seigneur Assim Jésus-Christ. como nós esperamos a salvação, Ainsi comme nous attendons le salut, ansiosos por aquele grande dia, très anxieux pour ce grand jour, precisamos também ter esperança por dias melhores nas nossas nous vidas. devons aussi espérer de meilleurs jours dans nos vies. Precisamos ter fé em Cristo Nous Jesus. devons avoir la foi en Christ Jésus. Precisamos ter bom ânimo, Nous devons garder pois espoir, o nosso Senhor ele já venceu car notre Seigneur a déjà o vaincu mundo. le monde. Romanos 12 diz: alegres na esperança, Romains 12 dit joyeux à cause de votre espérance, pacientes na tribulação. patient lors de la détresse. Como ter paciência na tribulação? Comment être patient durant la détresse? Como obter paciência em dias difíceis? Comment être patient durant des journées difficiles? Romanos capítulo 5, Romains chapitre 5, do verso 1 ao verso 5. du verset 1 au verset 5. O apóstolo Paulo ele traz
grandes ensinamentos para as nossas vidas. L'apôtre Paul amène beaucoup de grands enseignements à nos vies. E ele diz que a tribulação ela produz a paciência. Il dit que la détresse produit de la patience. Ou seja, enquanto nós estamos passando por tribulação, Ou soit, lorsque nous passons par des détresses, essa tribulação ela está produzindo em nossas vidas paciência. cette détresse est en train de produire dans nos vies de la patience. E a paciência, Et la patience, ela produz a experiência. elle produit l'expérience. Através dessas tribulações que nós temos enfrentado, À travers ces différentes détresses que nous affrontons, temos adquirido experiências para as nossas nous vidas. sommes en train d'acquérir de l'expérience pour nos vies. Experiências em várias áreas. De l'expérience dans plusieurs domaines. Temos visto que pessoas, Nous voyons des personnes em meio às tempestades, qui, parmi les tempêtes, como o pastor Marcelo pregou há poucos dias, comme le pasteur Marcelo a prêché il y a quelques jours, é em meio às tempestades, c'est parmi les tempêtes, é em meio às tribulações, c'est parmi les détresses que nós conhecemos os verdadeiros amigos. que nous connaissons les véritables amis. É onde nós aprendemos quem realmente está com nós. C'est où nous apprenons qui est véritablement à nos côtés. Ou seja, a tribulação ela vai produzir a paciência. Ou soit, la détresse, elle va produire de la E a patience. paciência vai produzir a experiência para as nossas vidas. Et la patience, elle va produire de l'expérience dans nos vies. Se eu perguntasse aqui para os irmãos que estão aqui nessa noite, Si je posais la question aux frères qui sont ici présents ce soir, que experiência boa você adquiriu de fevereiro para cá? quelles sont les expériences que tu as acquises de février jusque maintenant? Depois dessa pandemia ter sido espalhado no mundo, Après la mondialisation de cette pandémie, creio que muitos adquiriram experiências. je suis certain que beaucoup d'entre nous avons acquis de Talvez l'expérience. se nós ouvíssemos 10 aqui, talvez todos os 10 com experiências diferentes. Et peut-être que si nous écoutions 10 témoignages différents, nous aurions 10 expériences différentes. Porque através dessa paciência você tem adquirido experiências. Parce qu'à travers cette patience, tu peux acquérir des expériences. E a experiência ela produz a esperança. Et l'expérience, elle produit l'espérance. Quando nós temos experiência com o Senhor, Lorsque nous avons de l'expérience avec le Seigneur, quando nós temos experiência com essas tribulações que temos enfrentado, lorsque nous avons de l'expérience avec toutes les tribulations que nous passons, e por ter adquirido a paciência, et parce que nous avons acquis de la patience, nós também adquirimos a esperança. nous acquérissons également l'espérance. Passamos a aprender a esperar mais. Nous commençons à apprendre à mieux attendre. E a esperança fala de fé, fala de crer. Et l'espérance, elle parle de foi, elle parle de croire. Passamos a crer mais no Senhor. Nous commençons à croire plus dans le Seigneur. Então precisamos ver o lado positivo. Alors nous devons voir le bon côté. Precisamos aprender com o Senhor nessa noite. Nous devons apprendre avec le Seigneur ce soir. Que essa experiência que está sendo formada em nossas vidas Que cette expérience qui est formée dans nos vies, é para que nós possamos ter mais esperança no Senhor. c'est pour que nous puissions avoir plus d'espérance dans le Seigneur. Em João capítulo 16, versículo 33, como eu disse, En Jean chapitre 16, verset 33, comme je l'ai dit, ele diz: Tenho-vos dito isso, il dit, je vous ai dit cela, para que em mim tenhais paz. pour que en moi j'ai de la paix. No mundo tereis aflições, Dans le monde, vous passerez par des afflictions, mas tem de bom ânimo. mais gardez espoir, Eu venci o mundo. car j'ai vaincu le monde. Ele diz: No mundo tereis aflições, Il dit, dans le monde, vous passerez par des batailles, mas estou dizendo isso mais je le dis, para que em mim vocês tenham paz. pour que vous puissiez retrouver de la paix en Para que moi, vocês tenham paz. pour que vous puissiez retrouver de la Porque paix. através dessa esperança, dessa experiência, Parce qu'à travers ces expériences, nós adquirimos a esperança. nous acquérissons de E a l'espoir. esperança vai nos trazer paz, Et l'espoir va nous amener la paix, vai nos trazer confiança, va nous amener la confiance, vai nos trazer para mais perto do Senhor. va nous mener vers le plus près du Seigneur. E essas três coisas, Et ces trois choses de Romanos capítulo 12, versículo 12, de Romains chapitre 12, verset 12, elas estão todas ligadas. elles sont toutes liées. Alegres na esperança, Heureux dans l'espérance, pacientes na tribulação, patients durant la détresse perseverantes na oração. et persévérants dans la prière. Precisamos ser perseverantes na oração, Nous devons persévérer dans nos prières. pois é a oração que nos faz vencer. Parce que c'est la prière qui nous fait vaincre. É através da oração que nós vencemos a tristeza. C'est à travers la prière que nous vaincrons la tristesse. É que é através da oração que nós mandamos embora o sofrimento. C'est à travers la prière que nous lançons au dehors la souffrance. E sem oração é impossível caminhar com uma fé em Jesus Cristo. Car sans la prière, il est impossible de marcher
avec de la foi en Jésus-Christ. Então, para que nós possamos adquirir paciência Alors, pour que nous puissions acquérir de la patience na tribulação, durant la détresse, somente através de uma vida de oração. seulement à travers une vie de prière, Se nós não conseguimos orar, si nous n'arrivons pas à prier, como iremos ter paciência na tribulação? comment allons-nous pouvoir avoir de la patience durant la Nós tribulation? precisamos orar. Nous devons prier. Por isso o apóstolo Paulo, dos homens que mais ensinou sobre oração. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul, l'un des hommes qui a le plus enseigné par rapport à la prière, Nós podemos ver nous pouvons voir em Efésios capítulo 6, versículo 18. en Éphésiens chapitre 6 verset 18, Ele diz dizendo assim: orai em todo tempo. où il dit priez en tout temps. Colossenses capítulo 4, versículo 2. Colossiens chapitre 4 verset 2, Perseverai na oração. persévérez dans votre prière. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 8. 1 Timothée chapitre 2 verset 8, Orai sempre e em todo lugar. priez toujours en tout temps et partout. No mesmo capítulo, 1 Timóteo capítulo 2, o versículo 1. Et dans le même chapitre, 1 Timothée chapitre 2 verset O apóstolo 1, Paulo ele nos recomenda, l'apôtre Paul il nous donne une recommandation dizendo assim: où il nous dit: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, avant tout, je vous conseille de faire des prières, orações, de nombreuses prières, petições, des demandes ações de graça por todos os homens. et des remerciements pour tous les hommes. Então é na oração que nós conseguimos entender o propósito de Deus. Alors c'est dans la prière que nous arrivons à comprendre les buts de Dieu. É na oração que nós vamos conseguir entender o porquê dessas tribulações. C'est dans la prière que nous allons pouvoir comprendre le pourquoi de toutes ces détresses. É na oração que nós vamos entender a passar por isso, C'est dans la prière que nous allons comprendre comment passer par tout cela, por esse momento difícil. durant ce moment difficile. Então eu trago para você nessa noite, Alors je t'amène ce soir, você que está na sua casa, toi qui es chez toi, passe a buscar mais o Senhor em oração, commence à chercher plus le Seigneur dans la no seu prière, quarto, dans ta chambre, dentro do carro, dans la no voiture, seu trabalho, dans ton mas travail. busque o Senhor em oração, Mais cherche le Seigneur en tout temps dans la pois é prière, através de uma intimidade com o Senhor parce que c'est à travers une intimité avec le que Seigneur você vai conseguir fazer aquilo que é a vontade do Senhor. que tu vas réussir à atteindre la volonté du Seigneur. Pois Jesus Cristo no jardim do Getsemane, Parce que Jésus-Christ avait déjà dit dans le jardin du Gethsémani, Ele orando ao Senhor, lorsqu'il priait, em momento de grande aflição, durant un moment de grande détresse, em momento de muito sofrimento, durant un moment de grande souffrance, momento triste para o nosso Senhor. un moment très triste pour notre Seigneur. Pois em sua oração ele dizia: Parce que dans sa prière, il disait: Senhor, se for possível, Seigneur, s'il est possible, passe de mim este cálice. éloigne de moi cette coupe. Ele estava dizendo: passe de mim este Il sofrimento. disait: Seigneur, s'il te plaît, éloigne de moi cette Passe souffrance. de mim este momento triste. Éloigne de moi ce moment triste. Tire de mim essa tribulação. Enlève de moi cette détresse. Mas foi na oração Mais c'est dans la prière que ele conseguiu chegar nesse grau de intimidade, qu'il a réussi à arriver à ce degré d'intimité, de também dizer: qu'il a pu également dire: mas todavia que seja feita a tua vontade, não a minha, Senhor. mais en tout temps que ta volonté soit faite, Seigneur, et non pas la mienne. Pois é na oração que nós vamos conseguir entender qual é a vontade do Senhor Parce que c'est dans la prière que nous allons pouvoir comprendre quelle est la volonté du para mim Seigneur e para a sua vida. pour ma vie et pour la Por isso tienne. nós precisamos fazer como o apóstolo Paulo ele nos ensina. C'est pour ça que nous devons faire comme l'apôtre Paul nous a enseigné. Precisamos ser perseverantes na oração, Nous devons être persévérants dans la prière, orando sem cessar, en priant sans cesse, orando em todo tempo, em todos os lugares. en priant en tout temps et partout. E neste momento eu te convido Et en ce moment, j'aimerais t'inviter, para que você que está em casa colocar a mão no seu coração. à toi qui es chez toi, pour mettre ta main sur ton Para cœur, você que está aqui neste momento, à toi qui es ici en ce moment, a continuar confiando no Senhor, à continuer à avoir confiance dans le Seigneur. colocando a mão no seu coração. Eu quero ministrar algo da parte de Deus na sua vida. En mettant la main sur ton cœur, j'aimerais te ministrer quelque chose de la part de Dieu pour ta vie. Para você que crê nessa palavra, À toi qui crois en cette parole, eu quero dizer para você que esses momentos vão passar. j'aimerais te dire que ces moments vont passer. Esses momentos tristes vão passar. Ces tristes moments vont passer. Pois esse choro ele pode até durar uma noite, mas a alegria vai vir na sua vida pela manhã. Parce que les pleurs, ils peuvent même durer toute une nuit, mais dès le matin, la joie viendra sur A ta alegria vie. de Deus vai vir pela manhã na sua vida. La joie de Dieu, elle viendra sur ta vie dès le matin. Ainda há esperança para mim e para Il você. y a encore de l'espoir pour toi et
pour moi. Pois a nossa confiança está no Senhor, a nossa esperança está no Senhor. Car notre confiance, notre espoir, il se trouve dans le Seigneur. Vai chegar dias melhores. Des meilleurs jours arriveront. Somente creia. Il te suffit de croire. Somente creia. Il te suffit de croire. Somente creia no Senhor. Il te suffit de croire dans le Seigneur. Faça como aquele hino, Fais comme dans cette chanson, que ainda que nós tenhamos que passar que même si nous devons passer por momentos difíceis, par des moments difficiles, ainda que nós tenhamos que chorar, même si nous devons pleurer, nós iremos te servir, Senhor. nous te servirons, mon Seigneur. Te servirei, pois comigo tu estarás. Je te servirai car tu seras à mes côtés. O Senhor, Ele não te abandonou. Le Seigneur, il ne t'a pas abandonné. O Senhor, Ele não te abandonou. Le Seigneur, il ne t'a pas O Senhor, Ele abandonné. não te esqueceu. Le Seigneur, il ne t'a pas oublié. O Senhor, Ele não te esqueceu. Le Seigneur, il ne t'a pas oublié. Isaías capítulo 49, versículo 15. Ésaïe chapitre 49, verset 15. O Senhor dizendo, pode uma mãe esquecer do filho que ela gerou? Le Seigneur a dit, une mère peut même oublier l'enfant qu'elle a généré. De um filho que ainda está amamentando, pode uma mãe se esquecer? Est-ce que c'est possible qu'une mère oublie même l'enfant qu'elle allait encore? Claro que não. Est-ce que c'est possible? Non. Mas o Senhor continua dizendo, mas todavia, Mais le Seigneur continue à dire, mais ainda que malgré isso tout, se aconteça, ainda que isso aconteça, même si cela arrive, o Senhor, Ele diz, eu não me esquecerei de ti, diz o Senhor. le Seigneur, il dit, je ne t'oublierai pas. O Senhor não esqueceu de você. Le Seigneur, il ne t'a pas oublié. Saiba que a tribulação Sache que la détresse, está produzindo paciência na sua vida. elle est en train de produire de la patience dans ta E a vie. paciência está produzindo a experiência. Et la patience, elle produit de E a l'expérience. experiência está produzindo a esperança no Senhor. Et l'expérience produit de l'espérance dans Está le produzindo Seigneur. confiança no Senhor. Elle produit la confiance dans le Saiba que Seigneur. dias melhores virão na sua vida. Sache que de meilleurs jours viendront sur ta vie. Grandes coisas o Senhor tem reservado para os seus. De grandes choses le Seigneur a réservé aux siens. 2 Coríntios, aliás, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9. Diz as coisas que o olho não viu, Il est écrit que les choses que les yeux n'ont pas pu voir, o ouvido não ouviu. les oreilles n'ont pu t'entendre. E aquilo que não subiu ao coração do homem são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Et tout ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, ce sont les choses que Dieu prépare pour ceux qui l'aiment. Grandes coisas o Senhor tem preparado para você. Dieu, il a préparé de grandes choses pour toi. Continue esperando. Alors continue à attendre. Continue perseverando na oração. Continue à persévérer dans la Continue prière. buscando o Senhor. Continue à chercher le Seigneur. O salmista no Salmo 40 ele diz: Le psalmiste dans le psaume 40, il dit: esperei com paciência no Senhor. J'ai attendu avec de la patience dans le E Seigneur. Ele ouviu o meu clamor. Et il a entendu il a Ou entendu seja, ma ele tinha clameur. esperança. Alors il avait de l'espoir. Que ele esperando com paciência, o Senhor iria ouvir o seu clamor. Il avait de l'espoir que s'il espérait avec de la O Senhor vai patience, le ouvir o Seigneur clamor da sua écouterait. igreja. Alors le Seigneur, il va entendre la clameur de son O église. Senhor vai ouvir o clamor daqueles que oram. Le Seigneur va entendre la clameur de ceux qui Dias prient. melhores virão. Et de meilleurs jours viendront. Aleluias. Dias melhores virão para as nossas vidas. Des jours meilleurs viendront pour Para nos a sua vies. família. Pour ta famille. Para a sua casa. Pour ta maison. Para esta nação. Pour cette nation. Para o Brasil, para a nossa nação. Pour le Brésil, pour notre nation. Dias de alegrias virão. Des jours de joie viendront. Somente creia. Mais il te suffit de E croire. continue clamando, perseverando em Et oração. il te suffit de persévérer dans la Essa é prière. a palavra que eu ministro ao seu coração nessa noite. Telle est la parole que je ministre à ton cœur ce Que ela soir. possa ser guardada em seu coração. Et qu'elle puisse être gardée dans ton cœur. E que você possa fazer dessa palavra Et que tu puisses faire de cette parole escudo para a sua vida. un bouclier pour ta vie. Que você possa fazer dessa palavra Que tu puisses faire de cette parole escudo para a sua casa. un bouclier pour ta maison. Pois grandes coisas o Senhor tem preparado para você. Car Dieu a préparé de grandes choses pour Em toi. nome de Jesus Cristo. Dans le nom de Jésus-Christ. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Je remercie à Dieu pour cette opportunité. E quero aqui trazer de volta o microfone ao pastor Marcelo, Et j'aimerais remettre le micro au pasteur Marcelo, que estará trazendo os avisos qui va vous amener des avertissements e ministrando o fim deste culto. et va ministrer la fin de ce culte. Aleluia. Nós vamos orar. Nous allons prier. Na sequência,
ministério de louvor vai adorar Deus com esse último hino que eles adoraram a Deus já. Et par la suite, le ministère de louange va louer à Dieu avec le dernier hymne qu'il a loué à Dieu. Bem-aventurado é o homem que confia no Senhor, que a sua esperança é o Senhor. Et heureux est l'homme qui a confiance dans le Seigneur, dont son espoir est le Seigneur. Coloca a sua esperança no Senhor. Dépose son espoir dans le Seigneur. E a promessa está aí, Et la promesse, elle est là. mesmo se vier o calor, Même si la chaleur arrive, mesmo se vier as adversidades, même si les adversités viennent, mesmo se vier um ano de uma profunda sequidão como esse ano de 2020, même si une année de profonde sécheresse arrive comme cette année de 2020, você vai continuar bonito, tu continueras à être beau, saudável, à être en bonne santé, saudável e dando muito fruto. en bonne santé et en donnant beaucoup de fruits. Amém? Amen. Mas a sua esperança precisa ser o Senhor. Mais ton espoir, il doit être le Seigneur. Sua esperança precisa ser o Senhor. Ton espoir, il doit être le O Seigneur. homem e a mulher que a sua esperança é o Senhor L'homme et la femme dont l'espoir est le Seigneur é uma pessoa muito alegre. sont des personnes heureuses, É uma pessoa muito alegre. sont des personnes extrêmement heureuses. Pai, no nome de Jesus, Père, dans le nom de Jésus, o seu filho e filha que ouviu a sua palavra, ton enfant et ton fils et ta fille qui ont entendu cette parole, coloca, Senhor, a esperança no coração dos teus filhos e filhas. mets, Seigneur, l'espoir dans le cœur de tes enfants, Père. Pai, no nome de Jesus, Père, dans le nom de Jésus, aqueles que talvez, Senhor, até o começo desse culto haviam perdido a esperança. ceux qui peut-être jusqu'au début de ce culte encore avaient perdu leur espoir. Pai, por favor, renove as esperanças dos seus filhos. Père, s'il te plaît, renouvelle les espoirs de tes Pois enfants. está escrito, Senhor, que até os jovens, eles se cansam, eles tropeçam e caem. Seigneur, car il est écrit que même les jeunes, ils se fatiguent et ils peuvent même tomber. Mas também está escrito que aqueles que esperam no Senhor, Mais il est aussi écrit que ceux qui attendent dans le Seigneur, eles teriam as suas forças renovadas. ils auraient leur force renouvelée. Eles correriam sem se cansar. Ils courraient sans se fatiguer. Eles voariam alto como a águia. Et ils voleraient très haut comme les aigles. Pai, cada dos teus filhos e filhas, Père, chacun de tes enfants, Senhor, que ouviram a sua palavra nessa tarde, Seigneur, qui ont entendu ta parole ce soir, Senhor, todos eles que estão cansados, Seigneur, tous ceux qui sont que fatigués a esperança, Senhor, está desaparecendo. et dont l'espoir est en train de disparaître, Senhor, por favor, renove a esperança no coração de cada dos teus filhos e filhas, Pai. Seigneur, s'il te plaît, renouvelle l'espoir dans le cœur de chacun de tes enfants, Em nome de Jesus. dans le nom de Jésus. Amém. Amen. Nós chegamos ao fim do nosso culto. Nous arrivons à la fin de notre E culte, se o Senhor permitir, et si le Seigneur nous no permet, próximo domingo nós estaremos aqui no mesmo horário lors du prochain dimanche, nous serons ici au même horaire para de novo trazer uma palavra para abençoar a sua vida e para adorarmos a Deus. pour encore une fois amener une parole pour bénir ta vie et pour que nous puissions adorer à Dieu. Continue orando pela Bélgica. Continue à prier pour la Belgique. Nós estamos ainda na impossibilidade de fazer culto presencial, Nous avons encore l'impossibilité de faire des cultes présentiels, mas nós gostaríamos muito de poder fazer o Natal, de fazer o culto da virada do ano aqui na igreja. mais nous aimerions beaucoup effectuer les cultes de Noël et de Nouvel An ici à E eu l'église. sei que para Deus tudo é possível. Et je sais que pour Dieu tout est possible. Então ore a Deus. Alors prie à Porque Dieu, a oração de justo ela é poderosa nos seus efeitos. parce que la prière d'un juste est très puissante dans ses Que a effets. graça do Senhor Jesus Cristo, Que la grâce du Seigneur o grande Jésus-Christ, amor de Deus, le grand amour de a Dieu, comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos vocês. la communion et les consolations du Saint-Esprit soient avec vous E tous. nós vamos terminar adorando a Deus com mais um hino e assim o nosso culto estará então terminado. Et nous allons terminer encore en louant à Dieu avec un dernier hymne et ainsi notre culte sera clôturé. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que Dieu te bénisse dans le nom de Jésus. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a
tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Só se poria.